2023 terminou, mas 2024 já começou e eu já tenho as minhas resoluções para esse ano. O que eu quero fazer ligado à literatura em 2024. Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal Leitura Noturno e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as coisas que eu estou planejando fazer em 2024 aí, ligado à literatura, os meus objetivos literários e como tudo isso vai funcionar. E vai ter algumas mudanças bem significativas, eu acho. Vamos conversar sobre isso, mas antes, já deixa seu like, já se inscreve aqui no canal, me conta aqui nos comentários quais as suas resoluções para 2024. Pode ser da vida toda, não precisa ser só da literatura como as que eu vou falar aqui para você. Então vamos lá, tem uma coisa que é a principal talvez para esse ano que está começando e que eu já tinha pensado ano passado, não sabia se eu ia conseguir colocar em prática, mas coloquei já nesse começo de ano. Como vocês sabem, a gente que é do meio literário, uma das coisas que é mais legal pra gente é ter as parcerias, ter os recebidos das editoras, receber várias caixas com vários livros, economizando na compra dos livros também, para falar sobre esses livros com vocês. O que vocês não sabem é que muitas vezes a gente não escolhe esses livros, ou até mesmo a gente escolhe o livro não é tão bom e a gente precisa falar sobre esse livro do mesmo jeito, já que a gente está recebendo, a gente tem que cumprir esse combinado aí, fazer a nossa parte do acordo. E aí eu decidi, já no ano passado, que eu ia ter menos parcerias. Por quê? Porque passavam meses que eu conseguia ler só os livros das parcerias, ou então eu conseguia ler assim 1 ou 2 livros fora disso. Claro que eu não estava comprando livros, não estava gastando com livros, que é uma coisa que pesa bastante no orçamento, principalmente pelo valor que os livros estão hoje, mas eu queria ter mais tempo para ler o que eu quisesse realmente, sem ter a responsabilidade, sem ter, não é uma obrigação, mas sem ter a responsabilidade de fazer resenha sobre tudo aquilo dali. Então decidi que eu não ia me inscrever para muitas parcerias que eu tinha no ano passado. Então, já não me inscrevi na parceria da Intrínseca, já não me inscrevi na parceria da Vestígio, já não me inscrevi na parceria da Companhia das Letras. A minha ideia é manter mesmo a parceria com a Darkside, com a Faro Editorial, que a gente já renovou para 2024, com a Alta Novel e com a HarperCollins, que eu gosto muito, mas o processo seletivo da Harper é mais pro final do ano, não é agora no começo. Então vou desonerar essas minhas situações, esses meus momentos, pro primeiro objetivo, que é ler mais coisas que eu queira, ler mais coisas de outras editoras e levar esse conteúdo todo para vocês. Lá no Instagram eu sempre faço 3 resenhas por semana, né? E aí acaba que, como tem muito livro dessas parcerias, fico conseguindo lançar normalmente só livros de parceiros lá nas nossas resenhas escritas no Instagram. Então isso era um problema para mim, queria lançar outros livros que o pessoal não está lendo tanto, queria colocar isso para incentivar mais a escrita também, e acho que vou conseguir. Não está sendo muito doloroso, achei que ia ser bem doloroso, achei que ia ter assim aquele sentimento de perda, de incapacidade ou algo do tipo, mas não, já passei dessa vibe assim. As parcerias são boas, mas não são tudo também no meio literário. Se você está em busca de parcerias aí nesse momento, não se apegue muito a isso, porque não é significado de sucesso ou de que o seu trabalho é bom, ou se você não passa, de que o seu trabalho não é bom. Então tire isso da cabeça, se preocupe menos com isso. Eu estou me preocupando menos, está sendo bem bom, vou dizer para vocês. E essa mudança tá ligada também a um segundo projeto meu, que é uma outra resolução desse 2024, que eu também já tinha começado um pouquinho em 2023, mas eu quero ler mais livros de escritores nacionais e de escritores não tão conhecidos. Vai ficar no meio de terror, vai ficar no meio de suspense e tudo mais, mas eu quero fazer mais isso, quero ter mais tempo para ler literatura nacional. Ano passado já tinha começado o projeto que tenho trazido para vocês aqui um vídeo por mês, falando sobre um livro grátis lá no Kindle Unlimited, que seja de um autor nacional, que seja de suspense, e está sendo bem legal a experiência, tenho descoberto coisas maravilhosas aí, escritores que eu nem fazia ideia que existiam e que se tornaram assim uma coisa muito bacana para mim. Quero aumentar o número de livros que eu tenho lido nesse estilo, porque tenho encontrado muita coisa boa no Kindle Unlimited. E já fiz um vídeo aqui falando sobre isso também, sobre o Kindle Unlimited, que eu não achava muito bom, mas agora estou apaixonado. Então quero ver se eu consigo ler pelo menos um livro por semana, um livro a cada 15 dias,
que seja do Kindle Unlimited, que seja nacional, que seja de um escritor que pouca gente conhece, para conseguir influenciar mais pessoas a achar esse escritor e, consequentemente, influenciar que mais pessoas façam esse mesmo processo aí, que a gente consiga ter um trabalho bem interessante voltado a isso. Que também está ligado a uma outra coisa que eu vou pôr bem em prática esse ano de 2024, que é profissionalizar o meu trabalho, tá? Já tinha feito algumas coisas nos anos anteriores, de cobrar por resenha. Tem muita gente que é contra isso, porque acha que já está ganhando o livro, não tem que cobrar, o autor já tem toda a questão de custo para fazer esse livro, então já está ganhando, não está gastando nada com isso, então não pode cobrar. Não, o pensamento não é esse. O pensamento é o tempo que tu investiu para te profissionalizar e para criar todo o teu know-how, para criar toda a tua capacidade, para conseguir dar um feedback sobre aquele livro muito bom. E o meu pensamento não é só em fazer resenhas, tá? Já tem alguns trabalhos de análise crítica literária, que é eu pegar um livro que está no começo, ou um livro que está encerrado e dando dicas para a pessoa de, tem que trocar isso daqui não tá legal, isso daqui tá errado, tu vai perder o leitor nesse ponto. Antes eu tinha só a minha ideia de leitor, né, do entretenimento, de estar ali, do meu prazer com aquele livro. Agora não. Me profissionalizei no ano passado, fiz curso sobre o assunto, sobre essa questão de análise crítica, e hoje eu tenho conhecimento para dar um embasamento crítico de primeira linha. Qualquer escritor novo ou já consagrado aí que queira uma análise do seu livro antes de lançar. E já tem alguns trabalhos voltados para isso. Se você tem o seu livro, quer que eu dê uma analisada, quer saber mais sobre os meus serviços, só me chamar lá no Instagram, me manda DM, que a gente entra em contato, manda um Media Kit e a gente conversa sobre isso daí. Quero fazer isso, quero fazer mais isso. Não é o objetivo que se torne a minha primeira renda, acho que isso não é o ponto, mas quero ter mais trabalhos voltados à literatura e conseguir quantificar isso, conseguir ter uma renda extra ali através disso. Já comecei, quero expandir isso esse ano, quero que seja uma das minhas principais coisas no tempo livre, fazer isso. E aí eu precisaria de tempo para ter acesso a todos esses livros, para ler todos esses livros. Atualmente eu estou com 2 trabalhos fazendo nesse começo de ano, um deles bem interessante sobre um true crime, bem legal, que eu não posso falar nada para vocês, mas quando sair vai ser bombástico, muito interessante também, estou bem feliz de estar trabalhando nisso. E como isso vai virar um trabalho secundário para mim, quero estudar ainda mais, quero me profissionalizar ainda mais, quero fazer curso no exterior sobre o assunto, quero fazer mais cursos nacionais também, já tenho alguns cursos em vista aí sobre isso, que também são voltados para essa parte de ter um conhecimento literário muito maior. Durante muito tempo eu me cobrei de ter o conhecimento literário só de usuário, de não ter o de estudioso. Já pensei em fazer faculdade de letras para passar isso, já pensei em fazer faculdade de jornalismo para passar esse ponto, para aprender mais sobre isso, mas encontrei nesses cursos literários voltados para a escrita, voltados para a leitura, o ponto que eu estava precisando para conseguir crescer dentro desse meio, para conseguir ter um conhecimento didático maior e fazer análises ainda mais embasadas do que eu já fazia. Isso não muda as coisas lá do Instagram, tá? Porque lá vou continuar falando só sobre o meu estilo de leitura, sobre o que eu gostei de ler como leitor e não como profissional. Essa parte aí é mais voltada diretamente para quem precisar desse serviço, para quem é um escritor iniciante ou para quem quer que eu divulgue o trabalho e tudo mais. Então é voltado mais para quem está produzindo do que para quem está consumindo essas histórias. Todo ano eu tenho um objetivo literário que está ligado a algum estilo literário ou algum escritor específico que entra nas minhas resoluções. Ano passado foi ler mais coisas da Isabel Allende, consegui com louvor. No ano anterior tinha sido ler mais coisas escritas por mulheres. No outro ano era uma literatura mais negra, né? Uma literatura de escritores negros ou escritoras negras também. E aí li livros do Martin Luther King que para mim são fabulosos. E sempre consigo isso. Esse ano estava muito difícil eu definir uma meta dessa, porque parecia que eu já tinha feito todas as minhas metas anteriores
E eu pensei em ficar, de repente, só com a meta de ler mais livros nacionais. Só que isso eu já venho fazendo, já venho colocando essa meta na minha cabeça, já leio muito livro nacional. Pensei, não, vou colocar essa meta de livros nacionais de escritores independentes e coisas do tipo. Mas aí me veio uma outra ideia, que vai ser difícil, vai ser complicado para mim, porque eu não sei o quão essa literatura vai me atrair, porque é uma literatura escrita de um jeito bem diferente, mas eu coloquei como uma das resoluções para esse ano de ler mais livros latino-americanos que não sejam brasileiros, né? Então vamos passear aí pela América Latina, desde livros mexicanos, quero muito ler livros cubanos, apesar de eu já ter lido alguns e o estilo literário não ter fluído para mim, então vou dar mais uma chance para a literatura cubana. Quero ler mais coisas da Argentina também, tem bastante escritores interessantes ali, então esse vai ser o meu objetivo. É um objetivo difícil para mim, dessas resoluções que eu estou colocando, talvez seja a segunda mais difícil, porque a mais difícil é a que eu vou falar para vocês já já, mas é isso, vamos tentar ler mais livros aqui perto da gente. Tem países que a literatura é pouco desenvolvida ou que a gente conhece pouco, e eu vou ter que pesquisar bastante para saber o que ler desses países, né? Como por exemplo Uruguai, Paraguai, mas vou tentar garimpar coisas sempre voltadas para o suspense ou para o true crime, né? Seja a Argentina tem uma história muito rica em cima da ditadura deles, com livros muito pesados falando sobre o que aconteceu naquela época, o Chile também. Então vamos passear por aí, vamos ver o que a gente vai conseguir garimpar disso aí. Também talvez colocar pelo menos um livro desses por mês dentro da nossa lista de leituras para o mês aí, vamos ver se a gente consegue encaixar pelo menos um todo mês. E para encerrar, o mais difícil para mim, o mais desafiador, e o que, se der tudo certo, vai ser a maior recompensa de todas para mim, de toda a minha vida literária, que é a questão de lançar um livro, tá? Estou escrevendo um livro, vocês já sabem, agora em março sai meu primeiro conto publicado, né? Sai na revista Mistério Retrô. Em breve vai começar a campanha para ela ser financiada, e aí vou precisar da ajuda de vocês para isso. Vai ter um conto meu lá, um conto grande, e eu estou escrevendo a continuação desse conto, e vamos ver se consigo. O primeiro desafio é conseguir escrever esse livro, né? Conseguir terminar ele com pouco tempo que a gente tem, envolvendo trabalho, família e tudo mais, focar nele, mas estou com boas perspectivas. Depois, a minha ideia é procurar uma editora, não fazer uma publicação independente, nem no Kindle ainda, nem em e-book. Isso daí vai ser um segundo pensamento meu, vamos ver se a gente consegue uma editora para lançar o nosso livro, e que, se acontecer, vai ser muito maravilhoso. E se não acontecer, a gente vai dar um jeito de vocês lerem essa história e vou colocar ela na internet de alguma forma. Vocês acompanharem comigo a saga de Mila Volk, tá? Essas são as resoluções que eu escolhi para 2024. Não é muita coisa, tem coisas bem desafiadoras, tem coisas que são mais simples, tem algumas coisas que eu já estou fazendo, mas são os meus objetivos literários para esse ano. Um objetivo que muita gente me pergunta e que acha que é um objetivo meu e que durante algum tempo já foi, é a questão de quantidade de livros lidos, tá? E aí eu vou colocar isso aqui. Eu leio normalmente por semana no mínimo 3 livros, tá? Que eu consigo ler ali durante uma semana. Às vezes pego livros menores, ou às vezes tenho mais tempo para ler, ou às vezes tem muita HQ no meio, e esse número extrapola, vai para 6, 7 livros dentro de uma semana. E dentro do ano, no vídeo passado, já falei para vocês, li 210 livros em 2023, e esse não era um objetivo meu, tá? Era uma coisa assim que não fazia mais diferença para mim. Em 2021 eu tinha lido mais de 200 livros já, que até então era um objetivo meu, era uma coisa que eu queria ter, um ano onde eu conseguisse ler mais de 200 livros, e depois deixou de ser um objetivo para mim. Então eu não colocaria uma meta para mim dentro disso, mas eu sei que tem um número que, se eu não ler essa quantidade, eu vou acabar me frustrando, que é uns 150 livros. Eu acho que se eu conseguir ler uns 150 livros, dá ali mais de 10 livros por mês, é um número ok. Não faria eu me sentir como se não tivesse lido muito ou algo do tipo. Então, eu estipulei essa mini meta, assim, de, tem que ler até, no mínimo, esse número de livros, mas
não é algo que me faz perder o sono, não é algo que eu coloco muita força para completar isso. E ao mesmo tempo que se eu extrapolar essa meta, se ler mais de 200 livros de novo no ano, vou ficar bem feliz, mas também não vai ser algo muito significativo, assim, como algumas dessas outras resoluções de começo de ano aí serão, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e me conta aqui embaixo, não deixa de contar nos comentários aí quais as suas resoluções, quantos livros você quer ler, como foi as suas resoluções de 2023, se conseguiu cumprir todas elas. A gente nunca consegue cumprir todas, né? Mas é importante ter um objetivo para a gente buscar e ir atrás e nos mover dentro da literatura, tá bom? Então é isso, um grande abraço a todos vocês e até semana que vem.